Terminou a Copa e agora as atenções se voltam para as eleições. Há uma espécie de desalento na sociedade, porque não só a situação social, desemprego, dificuldades financeiras, etc., estão pegando uma parte muito importante da população. A mídia vem propagando que, se não vier um candidato de centro com propostas de reformas para tirar o país dessa situação, as coisas só tendem a piorar. E eu acho interessante porque há uma espécie de samba de uma nota só. O que se fala é reformas. Ou ocorrem reformas ou as coisas vão ficar ruins. E eu penso exatamente o contrário. Se nós repararmos o que essa elite que tem na mídia sua propagação, ela propaga que a Constituição criou muitos direitos, tem que mudar a Constituição porque não tem dinheiro suficiente para bancar esses direitos. A maior enganação. Porque dinheiro tem, não falta dinheiro no Brasil, não faltam recursos. São, isso sim, dilapidados, mal usados, não só pela corrupção, mas pelo desvio para atender interesses do grande capital. É o grande capital que solapa o grosso dos recursos da população, deixando a sociedade com muito menos do que deveria ter. Mas essas discussões, elas não estão fluindo, pelo menos que se perceba com mais nitidez, entre os pretendentes à presidência da República. A gente nota que eles falam, passam pelas questões fiscais, falam que tem que resolver problema fiscal, falam que vão fazer algumas reformas, outros passam ao largo dessa questão, porque sabem que a questão das reformas implica em redução de direito. Quando você reduz direitos, quando você faz políticas como essas neoliberais que querem caçar direitos da sociedade, você tem um troco imediato, que é o fato de você ter menos recursos à disposição da sociedade, você tem menos comércio, menos faturamento para a indústria, menos lucro nas empresas e, consequentemente, menos arrecadação pública, o que prejudica, no fim da linha, a própria questão fiscal. Quando você faz essa restrição de direitos, a economia, em vez de crescer, decresce, que é o que a gente está assistindo já há alguns anos aqui no Brasil. Uma parte pela mão de Dilma Rousseff e a parte maior pela mão desse governo Michel Temer. Vamos começar a observar os candidatos e as suas propostas, que visem a destampar, a tirar as barreiras que cerceiam o consumo das famílias, que é o fio condutor do crescimento econômico. O crescimento econômico se baseia no consumo, não só aqui no Brasil, onde 2/3 do crescimento se explicam pelo consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% do crescimento econômico se deve ao consumo. E o consumo, sendo o carro-chefe, nada mais importante do que fortalecer o consumo, tirar todas as barreiras que gravam o consumo. E nesse sentido, a gente tem visto muito pouca afirmação, muito pouca colocação dos candidatos nessa direção. Vamos discutir, vamos conversar com as pessoas, porque o desalento é muito grande. É bem provável que essas eleições de outubro sejam marcadas por, primeiro, um absenteísmo muito forte, segundo, votos nulos e brancos muito elevados, que é até possível que o candidato que tiver a maior votação no primeiro turno sequer chegue perto dessa manifestação forte da sociedade com o desalento que está ocorrendo. E eu não falo isso apenas pelo fato de que tiraram
o Lula da disputa. Não, eu não sou petista, eu não sou lulista, mas uma parte razoável do eleitorado, cerca de 30%, quer Lula. Se lembra de coisas boas que foram feitas durante os 8 anos do governo Lula. Não é à toa que saiu com 83% de aprovação de ótimo e bom. Então, afastado Lula, não importa se com razão ou sem razão, o fato é que uma parte desse eleitorado foi frustrada. A outra parte desse eleitorado não está vendo perspectivas favoráveis na maioria desses candidatos. E alguns ainda têm interesse em algum candidato, admiram algum candidato. Mas eu não sei se isso será aquilo que vai prevalecer quando a disputa eleitoral começar a ter um pouco mais de interesse da população. Mas, repito, interesse mesmo eu acho que será muito pequeno nessas eleições. E não adianta radicalizar fulano ou cicrano, fulano é melhor que cicrano. Não é isso. O que interessa são propostas, o que interessa é a visão que o candidato tem, aquilo que ele pretende efetivamente fazer, aquilo que ele se compromete perante o seu eleitorado em realizar. E eu não estou vendo nada disso acontecer até agora. Vamos acompanhar, porque esse é o momento fundamental para a gente começar a discutir. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.